Olá pessoal, muito bom dia. Estou chegando hoje, 1º de abril de 2023. Hoje é considerado o dia da mentira e eu queria muito, do fundo do meu coração, que essa matéria fosse uma pegadinha. Juro a vocês que eu queria depois voltar a dizer: enganei o bobo na casca do ovo, quem caiu, caiu dia primeiro. Mas parece que não, gente. Mas segura aí, vou trazer a matéria para vocês. A que ponto as coisas estão no mundo, não só no Brasil. Né? Eu nunca imaginei que um Papa, se prestasse a esse papel. Nunca. Mas vamos para a matéria, gente. Absurdo do absurdo a gente está vendo. Vamos atualizar aqui a página rapidinho, dos comentários, para a gente dar início, pegando os comentários mais recentes, né? Findou aí 3 meses, fechou aí 3 meses do governo Lula, né? Nós vamos entrando aí para o 4º mês agora. Jaqueline ST, minha amiga, um bom dia para você, querida. Live hoje às 20h30, esquece não. Ela comentou aqui: Fagundes, eu falo inglês fluentemente, espanhol básico e tenho uma noção de francês. A Dilma, que já passa vergonha falando de um mês, inventou de um mês e o... Cadê aqui? Peraí. Inventou o de inglês, o de umol e o de ucês. E a vergonha torna-se internacional. Mulher... Aí ela colocou uns emojizinhos aqui. É complicado mesmo, viu, Jaque? É complicado, querida. Eu tinha muita vontade de aprender a falar o inglês. O espanhol eu ainda arranho alguma coisa, né? Falo um pouco de espanhol, já falei melhor. É porque como você não tem com quem praticar, acaba que a língua você acaba perdendo um pouco da fluência da língua. O espanhol já falei bem. Já teve uma época, né, que eu falava bem, tinha com quem conversar, tudo, desenvolvi bem. Mas hoje estou mais num portunhol do que num espanhol mesmo. Mas se a gente for para um país assim que fala, né, o espanhol, eu não passo fome não, consigo desenrolar, né? E logo eu tenho uma facilidade de me adaptar na questão de línguas. Bom, mas tá aí, obrigado, querida. Vamos lá, comentou no vídeo: Dilma arrisca falar francês e olha só no que deu. Caramba, mano. Ei, Dilma. Bom, gente, primeira matéria de hoje. Papa Francisco diz que Lula foi condenado injustamente e que Dilma tem mãos limpas. E aí, quando eu li a palavra mãos limpas, eu me lembrei da operação que teve na Itália. Uma operação semelhante, né? Ela teve o mesmo nome, se me falha a memória, né? Ela teve o mesmo nome. Não sei se foi. Eu não sei porque eu tento puxar para. Não, mas é Mãos Limpas mesmo, Operação Mãos Limpas. Que teve a mesma ação da Lava Jato. Isso na Itália, gente. Teve a mesma ação da Lava Jato. Prendeu diversos políticos corruptos. Depois o judiciário, né, da Itália foi lá e começou a fazer algumas alterações e no fim das contas ninguém acabou ficando realmente, sendo de fato condenado. Os que tinham sido condenados foram descondenados. Gente, é idêntica. É idêntica. Aí você fala: Gui, Fagundes, mas a Roma não tem nada a ver, não é na Itália, não. Mas vamos dizer assim que são, né, tem uma certa ligação, né? A Roma é um estado-país, né? Uma cidade-estado, por assim dizer. Mas, enfim, a questão é que eu me lembrei muito dessa operação, né, Mãos Limpas, quando eu vi a fala aqui. E é triste, gente, porque você vê um papa, né? Um líder religioso, né, ignorando tudo aquilo que o Brasil viveu. A Lava Jato, né, o quadrilhão, o mensalão, né, ele ignora o petrolão. Você vê aí o pessoal do Postales, gente. Quem é que estava no governo na época do rombo dos Correios? Os carteiros tinham 25% do seu salário descontados para poder pagar o rombo do governo PT. E o Papa Francisco vem e diz que não, que Lula foi condenado injustamente.
Gente, com todo o respeito aos católicos e, né, sem querer ofender, de longe disso, né, eu confesso a vocês assim que eu me sinto muito triste. Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas respeito muito a Igreja Católica, respeito muito o papado, né, mas é triste você ver um líder religioso, né, fazendo menção à mentira, ao engano, né? Enquanto milhões de brasileiros sofreram, perderam tudo no governo PT, perderam emprego, perderam casas, perderam tudo que tinham, né? Num período em que empresas saíram do país, abandonaram a nação. A gente está vendo as montadoras novamente, a Volkswagen e outras montadoras, repetindo o que aconteceu ali no governo PT. Os pátios estão cheios de carros novamente e ninguém compra. Montadoras estão parando de produzir no Brasil agora, no terceiro mês do governo Lula, fechando o terceiro mês. A mesma coisa que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque a crise está voltando. E o Papa Francisco diz que Lula foi condenado injustamente. É um tapa, gente, na cara de todo católico que sofreu a miséria que o PT trouxe a esse país. É triste, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas vamos para a matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe. Deixe o seu like. Na descrição, gente, tem chave Pix. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. As nossas lives todos os sábados às 21 horas. Perdão, às 20h30, agora mais cedo um pouquinho. E é o seu comentário quem traz o assunto que a gente debate. Vem pra cá, vale a pena. No final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram, né? Lá você recebe todas as matérias em primeira mão. O Papa Francisco disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi condenado pela justiça sem prova, gente. Cara, é inacreditável. Lula foi condenado sem provas, segundo o Papa Francisco. E que a ex-presidente Dilma Rousseff, PT, tem mãos limpas, além de ter sofrido um processo de impeachment classificado por ele como injusto. Eu quero acreditar, gente, que isso aqui é uma pegadinha do 1º de abril. Eu não acredito que o Papa Francisco teria essa capacidade. Eu quero acreditar que isso é uma pegadinha, gente. É dia 1º, só pode. Eu não tenho outra explicação para isso aqui que um Papa em sã consciência falar isso aqui. A declaração foi feita em entrevista exibida na quinta-feira, 30, na rede argentina C5N. Ela foi gravada antes da internação de Francisco em um hospital em Roma, na quarta-feira, 29, após queixas... Deixa eu só tirar um detalhe aqui. Entendi aqui. Gravada antes da internação de Francisco em um hospital em Roma, na quarta-feira, 29, após queixas de dificuldades para respirar. Ele deve ter alta neste sábado, 1º, hoje. O pontífice lembrou dos exemplos brasileiros quando perguntado sobre o lawfare, termo usado para definir o uso do sistema de justiça de determinado país para perseguição política de adversários. Ô Papa, e a perseguição, Papa, aos cristãos dentro desse Brasil? Onde é que ficou dessa turma? Eu não compreendo, gente. Sacerdote ainda citou outros países como Equador, Argentina e Bolívia. O lawfare abre caminho nos meios de comunicação. Deve-se impedir que determinada pessoa chegue a um cargo. Então, o pessoal o desqualifica e metem a suspeita de um crime. Suspeita, gente. Então, faz-se todo um sumário enorme, onde não se encontra a prova do delito, mas para condenar basta o tamanho desse sumário. Onde está o crime aqui? Mas sim, parece que sim. Assim condenaram Lula, afirmou o religioso. Gente, se você parar um pouquinho, parece que ele está falando de Bolsonaro. Você vê como as inversões aqui? Bolsonaro não foi acusado de corrupção. Ora, Bolsonaro não... Quer dizer, foi acusado, mas não foi provada a corrupção. É tanto que todas as ações contra Bolsonaro é por fala e não por crime
contra a lesa pátria ou corrupção. Lula tem provas, gente. Foi um esquema do caramba. Quando o entrevistador afirmou que Dilma foi cassada em 2016 por um ato administrativo, o líder católico rebateu, afirmando que a ex-mandatária é uma mulher de mãos limpas, gente. Mulher excelente. Escreveu ele, fala ele. O Papa ainda citou fundus delicti, termo jurídico em latim para conceituar a comprovação de um crime por meio de indícios suficientes de autoria, e ainda disse que às vezes a fumaça do crime te leva ao fogo, outras vezes é uma fumaça que se perde porque não há fundamento. Gente, as pedaladas de Dilma, gente, foi uma fantasia da cabeça. A recessão que o Brasil entrou em 2015 para o Papa foi uma fumaça, gente. Por fim, quando o jornalista encerrou o assunto, dizendo que inocentes são condenados, o pontífice ressaltou que no Brasil isso aconteceu nos dois casos, referindo-se a Lula e a Dilma. Para ele, os políticos têm a missão de desmascarar uma justiça injusta. Dilma perdeu o mandato em 2016 em processo de impeachment que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado. Ambas as casas consideraram que a então presidente cometeu crime de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais, com a abertura de crédito orçamentário sem aval do Congresso. Isso aconteceu, isso não é fantasia, seu Papa, e é crime de responsabilidade. A decisão no processo e no mérito foi acompanhada sem contestação pelo STF. O mesmo STF que hoje trouxe de volta todo mundo. Em dezembro passado, Francisco já havia dito em entrevista a um jornal espanhol que o processo que levou Lula à prisão começou por uma notícia falsa, gente. Um julgamento tem que ser um mais limpo. Possível com tribunais que não têm outro interesse senão fazer justiça, disse na ocasião. O sacerdote ainda disse, à época, que notícias falsas sobre líderes políticos são gravíssimas. Eles podem destruir uma pessoa, disse. E aí? Folha de São Paulo. Eu tô pasmo, gente. Eu confesso a vocês. Eu quero que isso aqui... Eu tô torcendo para mais tarde eu dizer, gente, isso é 1º de abril, cara. Foi brincadeira que fizeram. Gente, isso aqui é um tapa na cara de todos os católicos brasileiros que sofreram, que foram roubados, saqueados por essa turma. Dizer que foi uma notícia falsa. O Mensalão foi uma notícia falsa. O Petrolão, gente, foi uma notícia falsa. A Operação Zelotes foi uma notícia falsa. Não, cara, é inacreditável. Um papa, o maior líder religioso, comprando e espalhando uma das maiores mentiras. Eu vou encerrar por aqui, porque deixa pra lá. Vamos para os comentários que é melhor pra gente encerrar. Fabrício Silva comentou aqui, eu queria saber o porquê isso cai, porque só cai nas mãos de Moraes. Em outros também. Comentou ele no vídeo, Moraes rejeita 2 pedidos para investigar Lula sobre declarações contra Sérgio Moro. Porque, na verdade, aqui é sobre a questão do inquérito das fake news, né? E como ele é relator desse inquérito que nunca mais acaba, né? Que nunca acaba e que só tem gente da direita lá dentro, né? Só tem gente da direita, né? Vai tudo para a mão do Moraes, porque ele é o relator, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, Fabrício Silva, meu amigo, 2 pesos, 2 medidas, como pode, é triste, ainda tem mais indicações de Lula para o STF, exatamente. E segundo o Papa, tá tudo bem, Lula foi injustamente condenado. Né? Agora, você pega o que ele falou, você aplica tudo isso em Bolsonaro. Bolsonaro foi acusado de crimes que nunca aconteceram, não conseguiram provar nenhum, estão tentando condenar ele por palavras e não por atos. Você vê como é que é. O Papa falou sim, realmente, ele falou, tá certo. Ele só trocou os papéis. Só trocou os papéis. Ele inocentou o maior criminoso da história.
da corrupção desse Brasil. Fabrício Silva novamente, para a gente encerrar, vai perguntar a Marina e jornalista da Globo o motivo do desemprego aumentar. Eles vão responder, é boicote dos empresários bolsonaristas para ferrar com o governo Lula. Risos. Mas é bem por aí. Comerciante mostra famoso polo comercial de São Paulo vazio e revela futuro do país com Lula na presidência. Tá aí marcado o comentário. Daqui a pouco a gente volta, gente. Eu ainda tô torcendo, gente, para que mais tarde saia a notícia de que isso aqui é uma fake news. Eu não quero acreditar que o Papa Francisco teve essa coragem. É muito desrespeito com os brasileiros, principalmente com os brasileiros católicos honestos, que sofreram na mão desse governo corrupto.